A tragédia que assolou o Rio de Janeiro no início desse ano ainda continua repercutindo em todo o Brasil. As imagens de televisão, de jornais mostrando residências sendo soterradas, deslizamentos de terras também, continuam repercutindo. E muitos se questionam quais os cuidados, como podemos evitar tudo isso. Por isso, na entrevista do dia de hoje, nós contamos com a presença do presidente da AFEA, Associação Farroupilense dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos, Leonardo Tartarotti Beltrame. Leonardo, depois de tudo que foi visto no Rio de Janeiro, temos diversos tipos de riscos, os riscos ambientais, os riscos da construção civil também. Qual é a orientação que pode ser colocada e como se pode daqui a pouco minimizar estas tragédias? Leandro, o que a gente pode fazer para minimizar? Primeiro, as pessoas elas devem procurar orientação, né, de não construir em áreas de risco. Aqui em Farroupilha a gente tem algumas áreas, né, de risco. Então as pessoas devem procurar informação. Essa área é risco, essa área não é risco. E o que eu posso fazer, caso seja uma área de risco, para me assegurar que eu não venha a ter problemas futuros com essa área. Segundo, contratar um profissional, gabaritado, profissional, arquiteto e engenheiro, para que faça uma sondagem do local, né? E a partir dessa sondagem o profissional vai conseguir adequar o que a residência precisa, o que o terreno precisa ser trabalhado para que não ocorra nenhum problema de desabamento, de alagamento ou qualquer outra, tentar minimizar possíveis catástrofes naturais, o que tem acontecido no Rio de Janeiro. Certo. Agora, um cuidado muito grande que as pessoas têm que ter é com o próprio solo, com o próprio terreno, o manejo correto daqui a pouco. Não é recomendável, claro, construir uma residência, uma casa, por exemplo, num terreno um pouco íngreme, né? Sem dúvida. E ainda mais, o profissional liberal ele sabe qual é a inclinação que vai te gerar problema. Então ele já vai te orientar a não construir nesse terreno. Por isso, até mesmo antes de comprar um terreno, faça uma sondagem com um profissional liberal, leve um engenheiro ao seu terreno, para ver se realmente é um bom negócio a compra desse lote, se ele não vai lhe representar no futuro um risco. Então, o profissional liberal ele vai saber a maior inclinação do terreno, se há necessidade de fazer um corte grande de inclinação, porque o terreno pode ter um desnível muito grande. Então, tendo que fazer um corte, quais é que são as possíveis medidas que a gente pode adotar para que minimize qualquer problema? Fazendo uma cortina de concreto, ou uma contenção de pedra, ou até mesmo fazer uma drenagem ao redor da área para que futuramente não venha a ocorrer problemas de deslizamento, como aconteceram no Rio de Janeiro. Claro que o solo do Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro e também as próprias rochas, elas são talvez diferentes da nossa realidade do solo e das rochas aqui da nossa região, uma composição diferenciada. Exatamente, a composição de rochas do Rio de Janeiro ela é diferente da composição de rochas do Rio Grande do Sul. O que diferencia a mata ciliar, a mata nativa, essa mata ambiental que a gente tem, que sim, ela cobre toda a área do país. Agora, a inclinação dos morros no Rio de Janeiro, é muito maior do que as inclinações que a gente tem aqui. A gente tem uma conformação mais plana, por incrível que pareça, em relação ao Rio de Janeiro. E a nossa mata ela está um pouco melhor preservada do que a floresta do Rio de Janeiro. Na catástrofe do Rio de Janeiro, não existiam árvores, não existiam locais que pudessem segurar essa terra que movimentou. E também os morros eram muito íngremes e a pedra lá é muito lisa, o que aqui já não é a mesma situação. Uma realidade diferente. Claro que nós temos aqui em Farroupilha algumas áreas de risco, com forte risco ambiental, por exemplo, a região da Capela Santo Antônio do Forromeco, linhas 7 colônias na RS 122, outras regiões no bairro 1º de Maio, no bairro São José, no Medianeira, saindo um pouco de Farroupilha, esta questão, esta área que existe em Bento Gonçalves, no Barracão também, a subida pelo Barracão, são áreas que são consideradas de risco. Uma construção numa área dessas, ela tem que ter uma atenção mais especial ainda, Leonardo? Sempre. Qualquer problema que a pessoa visualizar
que sinta que está ocorrendo alguma coisa diferente do que acontece normalmente, chame o Corpo de Bombeiros, entre em contato com a AFEA, peça para algum profissional liberal, engenheiro, arquiteto, enfim, que vá à sua casa dar uma olhada, né? As pessoas, a gente se coloca à disposição para ajudar a população caso tenha dúvidas. Que problema está acontecendo na sua residência? Claro. Agora que Farroupilha talvez seja atingida por uma catástrofe como ocorreu no Rio de Janeiro, a gente não pode afirmar isso, mas que o clima aqui também tem sido mais severo. Nós tivemos experiências no ano que passou, em janeiro do ano passado, também com fortes chuvas que caíram na cidade de Farroupilha, provocando alagamentos. Então, o próprio terreno, ele fica mais vulnerável. Fica. A partir de 5 a 7 dias de chuva diárias, a terra já vai se movimentando, já pode acontecer algum problema. Frisando que também as áreas de risco de Farroupilha, elas têm uma densidade populacional muito menor do que aconteceu no Rio de Janeiro, mas uma vida que seja, já é importante que a gente preserve, que a gente cuide, e aí estamos os profissionais da AFEA, os profissionais do Corpo de Bombeiros, os profissionais da Defesa Civil aí para orientar e para tentar ajudar essas pessoas que tenham dúvida com relação à segurança da sua área. Diz o velho ditado de que uma boa construção começa por uma boa base. Ele continua válido, esse ditado? Esse é o melhor ditado de todos, acredito que em construção civil. A gente fazendo uma boa fundação, num terreno adequado, e o profissional trabalhando realmente o que é necessário se assegurar nesse terreno que não vá ocorrer problemas futuros, é a regra principal em relação à construção civil. Uma boa fundação resolve bastante problema com relação a catástrofes e com relação à própria movimentação de terra que a gente tem naturalmente, né? Até para termos conhecimento, presidente Leonardo Tartarotti Beltrame também, quais são as técnicas que existem hoje que a AFEA acaba utilizando na hora da construção civil também, nessa questão de movimentação de solo, mas que são técnicas que garantem a segurança da construção? Na engenharia, a gente tem diversas técnicas em termos de contenção de terreno, né? A gente tem cortinas de concreto, a gente tem então uma vasta bibliografia de muros de arrimo, desde pedra até madeira, muro de arrimo em madeira. Então, é uma gleba gigante de soluções que podem ser dadas em determinados locais. Isso é estudado caso a caso, qual é a necessidade para cada local, então é uma coisa única, é empírico, é do local. É do local. Claro que medidas bem simples, por exemplo, num determinado terreno, dependendo da posição dele, quando chove, acaba acumulando, correndo água, as pessoas têm que cuidar, porque passando por aí um pequeno riacho ou um grande riacho, ele pode trazer alguma questão de risco, né? Simplesmente, em alguns casos, uma boa drenagem de solo, um bom muro de arrimo resolve muito problema aqui na nossa região. Certo. Pelas imagens, pelo que tem sido colocado pela imprensa e também na própria televisão, a partir da tragédia do Rio de Janeiro, da catástrofe do Rio de Janeiro, presidente Leonardo, que lições nós podemos tirar e aproveitar para a nossa região aqui? Cuide do seu solo, né? Cuide da sua mata ciliar, cuide da forma com que você vai se apropriando do seu terreno. Contrate um profissional liberal, engenheiro, arquiteto para levar as suas obras adiante. Não tente fazer sozinho as suas obras. Esse é o principal conselho que os profissionais liberais podem dar para a população em geral. E olhando aqui para Farroupilha, para a nossa cidade, num âmbito bastante geral, em termos da construção civil, que nota ou que avaliação nós poderíamos colocar de medidas de segurança que têm sido empregadas, de 0 a 10, o que a gente poderia colocar? Eu posso te dizer o seguinte: todo profissional liberal aqui em Farroupilha tenta executar o melhor possível, a melhor fundação, a mais segura. Então eu só posso dar nota 10 a todos os profissionais de Farroupilha que se esmeram muito em fazer fundações muito fortes
para que não venha a ocorrer problema nenhum com a residência feita. Claro. A movimentação, o deslizamento de terra, geralmente ele acontece em terrenos íngremes, com morros e tudo mais. Talvez nas partes mais planas não haja tanta preocupação, né? A preocupação principal é a própria movimentação do solo ali existente, né? Então a gente procura chegar no solo mais firme possível para que não venha a ter, porque a construção ela gera um peso no local, né? E às vezes não é um peso homogêneo de toda a obra. Então a gente sempre procura chegar até o ponto mais firme possível do lote, né? Do local, para que se faça uma fundação muito segura, para que aí sim possa se entablar a obra, né? Com certeza. Ok, obrigado, engenheiro, arquiteto Leonardo Beltrame, aqui presente nos estúdios da TV Farroupilha, presidente da AFEA, Associação Farroupilense dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Farroupilha, orientando muito sobre esta questão da construção civil. Na hora da construção, de construir, contrate um profissional qualificado, capacitado, você estará com certeza imprimindo segurança no seu empreendimento. Claciana Lamonato, o cotidiano de hoje continua com você.